Opa, tudo bem com você? Senhoras e senhores, você deve ter assistido ainda há pouco a aula sobre medidores elétricos, amperímetro e voltímetro, tá certo? Nós vamos focar agora nos exercícios da sua apostila, da apostila de número 5, na página 93, 93, eu tô vendo aqui minha barba fica azul, né? 93, na página 93, aula 57, 58. Vamos pôr na tela para você agora. Olha ela aí, olha ele aí, olha o exercício aí, moleque, tá aqui, ó. Senhoras e senhores, leiam comigo aí, ó. O circuito a seguir é dotado de uma pilha de força eletromotriz, 1,5 volts, resistência própria 16 ohms, e que alimentam duas lâmpadas. Olha lá as duas lâmpadas. Determine a leitura dos amperímetros. Gente, lembra que eu falei na aula? Esse tipo de exercício aqui, ou agora que fala a leitura do amperímetro, antigamente, antes de a gente falar o que era amperímetro, ele falava assim, qual a corrente que passa nos resistores? Quais as correntes que passam no circuito? Então, em vez de ele perguntar quais as correntes, ele pergunta qual a leitura do amperímetro. Não mudou nada, não mudou nada. Tudo bem? Então vamos lá, ó. Fiz em animação para tentar ficar um pouquinho mais rápido, tá bom? Mas vamos lá. Olha, gente. Então, primeira coisa, 1,5 volts aqui da pilha, da bateria, resistência interna 16 ohms, estou só anotando os dados aqui na figura, e essa é a corrente I1 que virou ali e desceu, tá vendo? Vai acompanhando pela figura, ó, tá olhando aí pela figura, ó. Opa, aqui, ó lá, olha lá na figura. Aí aqui chegou nesse ponto, que é um nó, vou chamar de ponto A corrente, uma parte dela vira aqui, vou chamar de 2, o restante dela vai reto e vira em 3. Por que não foi nada para baixo? Porque a chave está aberta. E a pergunta da letra A é, considerando ideais, o amperímetro, o voltímetro, tudo que está ligado aí, se bem que não tem voltímetro aí, só tem amperímetro, né? Considerando tudo ideal, qual é a leitura do amperímetro considerando tudo ideal quando a chave está aberta? Então, quando a chave está aberta, gente, não passa a corrente lá embaixo. Tudo bem? Tá bom. Então, ó, redesenhando esse circuito, olha como é que ele ficou. Esse cara aqui é o R interno, esse aqui é o E, e esse aqui é o R paralelo. Não tem dois em paralelo ali, 6 e 12? Vamos calcular? R paralelo, só tem dois, produto pela soma. 6 vezes 12 sobre 6 mais 12, faz as continhas, simplifica, isso dá 4 ohms. Então, olha só, a corrente que vai circular aqui, agora é uma única corrente que eu transformei o circuito num circuito simples. Para que você acha que eu fiz isso? Para aplicar a lei de Ohm-Pouillet, né? Ohm-Pouillet, Ohm-Pouillet. Então, posso fazer aqui, ó, I igual a E sobre a soma dos dois resistores. Então, o E é 1,5, o R é 16 e o R paralelo que eu acabei de calcular, que é 4. Fazendo essas contas, né, 1,5 dividido por 20, pega aí a calculadeira, verifica, vai dar 0,075 ampere. Olha lá na figura, ó. 75 miliampere, tudo bem? Eu marquei como 75 miliampere. Tá bom, beleza. Essa já é a leitura do amperímetro 1. Ele quer agora a leitura do amperímetro 2 e amperímetro 3. Tá vendo que um resistor é o dobro do outro? Eles estão em paralelo, não estão? Então presta atenção nisso aqui, ó. Vou chamar esse resistor de R2 e esse de R3. Viu aí na figura que eu fiz? Olhando de novo para a figura, agora para o lado aqui, ó. Se. Tá aqui embaixo, ó. Aqui. Se. Olhando aqui para baixo, tá olhando para mim. Olha aqui para baixo, aqui, ó. Se o R2, que vale 6, é metade do R3, que vale 12, dois resistores em paralelo, a corrente é inversamente proporcional ao resistor. Quando os resistores estão em paralelo, a corrente é inversamente proporcional. Por quê? Vamos lembrar, resistência não significa dificuldade de atravessar? Se a resistência é pequena, passa bastante. Se a resistência é grande, passa pouco, porque resistência é dificuldade, tá bom? Então, ó, se o R2 é metade do R3, então eu posso concluir que a corrente I2 é o inverso de metade. É o dobro de I3, tá bom? Tá bom. Agora, a corrente I1 que sai lá da bateria não é a soma do I2 com o I3, certo? Então, o I vale 75 mA, o I2 vale 2 e 3 mais I3. Então, 75 é igual a 3 e 3, passa o 3 dividindo, vai dar 25 mA o I3, tá bom? Agora, se o I2 é o dobro de I3, então o I2 vale 50 mA. Tudo bem? Facinho, né? Vamos agora para a letra B, B de bola. Considerando ideais a chave e a chave CH fechada, qual o significado físico da leitura do amperímetro nessa condição? Bom, agora é outra história. Vamos fechar a chave. Então vou colocar aqui de novo, ó. Tá vendo ali que eu fechei a chave? A chave está fechada lá embaixo.
E agora, o que acontece com a corrente nesta situação, pessoal? A corrente vai fazer isso, ó. Ó, olha para a figura, olha para a figura. E não passa corrente nos resistores? Não, por que que não? Aí foi lá da aula de curto-circuito. Quando você tem um caminho livre de resistência, que seria o caminho lá de baixo, onde não tem resistência, a corrente passa 100% por lá. Então esse resistor de 6 e de 12 está em curto-circuito, eles não funcionam. Mas circula a corrente? Circula. Mas essa corrente está alimentando o quê? Na verdade não está alimentando nada, a bateria só está descarregando, a pilha só está descarregando. Essa é a corrente chamada corrente de curto-circuito. É a corrente máxima que uma bateria consegue fornecer. Então a pergunta é, qual o significado físico da leitura nessas condições? O significado físico é que nestas condições, o amperímetro está fazendo a leitura da corrente de curto-circuito, ou seja, a corrente máxima que esta pilha pode fornecer. Eu vou calcular, ele não pediu, mas se fosse para calcular, é só fazer E sobre R. O E é 1,5, o R é 16, e dividindo isso dá esse número aí, 93,7 mA. Ele não pediu, mas a gente calculou, tá bom? Tá jóia. Essa é a corrente máxima. Beleza. Olha o número 3. Número 3. Pulei lá pro 3, pulei o 2. Porque a ideia aqui é só trabalhar. Lembra que eu falei na aula, gente? Apesar de os exercícios pedirem para fazer com amperímetro e voltímetros reais, cara, mas quase nunca isso aparece. Em nosso momento agora, na boa, vamos aprender primeiro a calcular sem ser real, só o ideal, tá bom? Vai por mim. Acredita em mim, confia em mim. Vai ser muito melhor para você. No circuito a seguir, a bateria de força eletromotriz E e resistência própria 20 alimentam uma lâmpada. Tá? Então tem uma bateria aí no meio e uma lâmpada lá embaixo. Com a chave aberta, o voltímetro indica 18 volts. Considerando o voltímetro ideal, pede-se. Peraí, antes de eu responder, tem uma coisa muito importante que eu quero falar para você aqui. Quando um voltímetro é ligado em paralelo com uma bateria e essa bateria não está funcionando, guarda isso para mim. Esta situação indica que o voltímetro vai registrar a força eletromotriz. Então esse 18 que aparece aí é exatamente a força eletromotriz. Sempre que você ligar um voltímetro nos terminais de uma bateria, de uma pilha, de um gerador, a DDP medida é exatamente a força eletromotriz, porque ele não está em funcionamento, a corrente é zero, tá? Até vou puxar uma setinha aqui para explicar, ó. O circuito seria assim, tá vendo? A bateria e o voltímetro, ó. Se você ligar desse jeito, o que esse voltímetro está registrando é 18 volts. É exatamente o valor desse I aqui. Porque lembra da formulinha, gente? U igual a E menos RI. Se não tem I, então U igual a E. Deu para entender? Tá. Agora vamos à pergunta, ó. Letra A. A indicação do amperímetro ideal quando a chave é fechada. Vamos fechar a chave ali então. Fechei a chave, ó. Viu? O que acontece agora? Vai passar a corrente aqui embaixo. Por que... Ah, eu não desenhei a corrente. Por que não passa a corrente ali em cima, só passa a corrente aqui embaixo, Guma? Porque o voltímetro é ideal. Se você assistiu a aula, você viu que eu falei que voltímetro ideal não passa a corrente. Então a corrente vai sair da bateria e vai descer ali pela chave, passar pela lâmpada, que é 60 ohms, e aí você pode fazer circuito simples ou ampoilê. I é igual a E sobre R mais R. Então o E é 18, o R é 20, o R é 60. Isso vai dar 225 mA. Não vou perder tempo com conta, depois você verifica aí, tá bom? Faz aí, Bárbara, depois você me fala. Letra B de bola. A indicação do voltímetro quando a chave é fechada. Ah, quando a chave fecha, o voltímetro vai medir outra coisa, porque agora tem corrente. Lembra? Você pode calcular simplesmente fazendo U igual a R vezes I, lá na lâmpada. Você não sabe a resistência da lâmpada? 60. E a corrente não é 225 mA ou 0,225? Então você multiplica, isso vai dar 13 volts, 13,5 volts, tá bom? 13,5 volts. Tá, mas tem outro jeito de fazer? Tem. Você poderia usar a equação do gerador, aplicar a DDP no gerador. Ó, o U do voltímetro, que o voltímetro vai medir, é o E do gerador menos o R vezes I. Tá? Então você pode usar os dois porque eles estão em paralelo. A DDP da bateria é a mesma DDP da lâmpada. Então seria assim, ó, o E é 18, o R é 20 e a corrente é esse número aí. Quando você multiplica esses dois aqui, ó, dá 4,5, 18 menos 4,5, 13,5 volts. Então, tanto faz calcular de um jeito ou de outro neste caso, tá bom? Beleza, vamos para o próximo. O último de hoje, é o último, olha só. Até que foi rápido, né? Até que não está demorando tanto. Estamos com 10 minutos agora, vai terminar com 15, tá bom? Agora sim, se fosse para eu cobrar em prova, era esse 6. Então não desliga não. Não desliga não.
Tira o 2 de velocidade, o 2.0 da velocidade. Põe a velocidade mais baixa para você entender comigo. No circuito a seguir, determina a leitura do amperímetro e do voltímetro considerado ideal. Tudo ideal, tá vendo? Então, qual de corrente passa ali e qual DDP medida pelo voltímetro? Vamos lá. Se eles são ideais, né? Como é que fica? Significa que nesse voltímetro aqui, primeira coisa, não passa corrente elétrica. Voltímetro ideal, não passa corrente elétrica e a resistência interna é infinitamente grande. Tudo bem. Feita essa observação, bora lá. Esse cara de 100 volts é a bateria, então a corrente sai dele, passa pelo 50, passa pelo 3, passa pelo 20, passa pelo 2, fechou o circuito. É um circuito simples, porque não passa corrente no meio. E por que eu escolhi o 100 como bateria para a corrente sair dele? Porque ele é o maior. E se eu tiver errado, Guma? Se eu tiver errado, na hora que eu fizer o ampuilê vai dar negativo, lembra? O ampuilê o que diz? E menos E' sobre somatória das resistências. Então vai ficar o E é o 100, o E' é o 50, e a somatória dos R, se você somar tudo, vai dar 25. Faz essa conta aí, vai dar 50 sobre 25, 2 ampere, moleza, achei a leitura do amperímetro. Fácil. E a leitura do voltímetro? Então vamos marcar 2 pontos. O voltímetro está ligado aqui, que eu vou chamar esse ponto aqui de A, e está ligado aqui, que eu vou chamar esse ponto aqui de B. Tá? Então, calcular DDP de A para B é somar os potenciais, as DDPs dos elementos indo de A para B. Não é assim que a gente viu na aula? Lá na aula do ampoilê? Então, ó, U de A para B é exatamente mais 50, porque a gente entra pelo 50, mais, que é a favor da corrente, 3 vezes 2. Ah, deixa eu só lembrar uma coisa para vocês aqui rapidinho, que eu acho importante. Ó, a gente está saindo do ponto A, entra pelo mais, por isso que eu pus mais 50 ali na conta. Vou a favor da corrente, então é mais 3 vezes I. Lembrando que esse a favor ou contra a corrente, a gente só faz em resistor. Aqui nas fontes, a gente faz assim, se eu entro pelo mais é mais, se eu entro pelo menos é menos. Tudo bem? Tá. Então, 50 mais 6, 56 volts é a leitura do voltímetro. Guma, poderia fazer indo na contramão? Posso. Ó, não vou fazer, só vou te mostrar. Se eu saísse do ponto A e fosse por aqui, vai comigo, ó, acompanha o brilhinho aí, ó, o apontador, tá vendo? Entrei pelo mais, então é 100. Contra a corrente, menos 2 vezes o I, que é 2 vezes 2, 4, então 100 menos 4 dá 96. Contra a corrente aqui no 20, então menos 20 vezes 4 dá 80. Ou 20 vezes 2, que 4, a corrente é 2, 20 vezes 2 dá 40. Então, tinha dado 96, menos 40, 56 volts. Está aqui, cheguei no ponto B. Tá bom? Então, dos dois caminhos vai dar a mesma resposta. Vamos lá para a letra B, que é o último de hoje, ó. Vai terminar antes dos 15. Ou não, esse aqui é mais complicadinho, talvez. Vamos lá. Pessoal, a corrente vai sair aqui dessa bateria de 36 volts, vai virar para cá. Vai chegar aqui, ó, vai passar uma parte, vai descer por aqui, que eu vou chamar de I1, e a outra parte vai descer por aqui, que eu vou chamar de I2, que é o amperímetro 1 e o amperímetro 2. Tudo bem até aqui? Tá. Não se esqueça que esse voltímetro é ideal, portanto, não passa corrente elétrica. Não se esqueça disso. Voltímetro ideal não passa corrente elétrica. Então, aquele I2 que está descendo, o que ele vai fazer? Aquele I2 vai virar aqui, ó. Vai juntar com o I1 e vai passar pelo 8 ohms, que é o I. Entendeu? Não passa corrente no voltímetro. Então, como é que fica esse circuito? Ó, refazendo ele. Fica assim, ó. Fica 2 resistores em série. O que eu fiz ali? Ó? Esse aqui vai ser o R paralelo e esse aqui eu vou chamar de R3. Esse R paralelo é o 12 e o 6 que a gente já fez no outro exercício lá, no exercício 1, eu acho. Então, 12 vezes 6 sobre 12 mais 6, isso vai dar 4 ohms. Então, o R paralelo é 4 ohms. E o R3 aqui, que é o 8 ohms. Eles estão em série, então é só somar, né? Isso vai dar 12. Aí aplica o URI, né? Ó, se você fizer a corrente aqui, ó, pode ser ohm por Lê ou simplesmente o ohm, U igual a R vezes I, né? Ó, ou I igual a 36 sobre 12, dá uma corrente de 3 amperes. Tá, mas essa corrente, Guma, é a corrente total do circuito, é o I. Ele não quer essa, ele quer o I1, que é o que passa no amperímetro 1, e o I2, que passa no amperímetro 2. Tá bom. Então vou chamar esse resistor aqui de R1 e esse resistor aqui de R2. Já percebeu o que nós vamos fazer, né? Pessoal, se o R1 é metade do R2, desculpa, o R2, que é 6 ohms, é metade do R1, então a corrente é o inverso. Então a corrente 2 é o dobro da corrente 1. Então se eu somo a corrente 1 com a corrente 2, certo? Se eu somo a corrente 1 com a corrente, estou olhando aqui embaixo, aqui, ó. Então vai ficar I1 mais 2 I1, porque o I2 vale 2 I1,
Então isso vai dar 3 e 1, né? 3 igual a 3 e 1, passa 3 dividindo e a gente descobriu que o I1 vale 1 ampere. Pronto, essa é a corrente que passa no amperímetro 1. Gente, se está passando 1 ampere aqui, quanto foi lá para o outro? Foi o 2 ampere, né? Ou só você lembrar que o I2 é o dobro do I1. Os dois jeitos de pensar tá correto. Pronto, tá aí as leituras dos amperímetros. Mas ele também quer a leitura do voltímetro. Então tem que marcar 2 pontos. Eu vou marcar esse ponto aqui, vou chamar de A. Então aqui também é A, porque entre eles não tem nenhum dispositivo. Vou chamar aqui ó, de B. E aqui também vou chamar de B. O que você percebe é que o voltímetro está em paralelo com esse resistor de 8 ohms. Se o voltímetro está ligado em AB e o resistor de 8 ohms também está ligado em AB, quer dizer que eles estão em paralelo. Então a leitura do voltímetro é exatamente a DDP do resistor de 8 ohms. Basta você aplicar URI no resistor de 8 ohms. Ó, o do voltímetro é UAB, que é só fazer o quê? O valor do R3 ali, né, que é o 8 ohms, vezes a corrente total. Né? Porque lembra que nele passa as duas correntes, o I1 e o I2? Tá bom. Então vai ficar o U do voltímetro, vai ficar o 8 vezes 3. Faz aí na calculadora para nós. Quanto dá isso aí? Hein, Bárbara? 24 volts. Certo, senhoras e senhores? Muito bem, amiguinhos. Obrigado por você ter ficado assistindo até aqui. Não deixa de dar um like, de compartilhar com seus amigos e familiares. Lembrando que se eu chegar nos 200 inscritos, a minha filha fez uma placa de 200 inscritos. Pô, parou lá no 160, hein, mano? Da outra vez que eu falei com vocês chegaram no 160 e parou, mano. Vai. Quero chegar em 200, é minha meta. Tá bom? Um abraço, a gente se vê. Tchau.